Boa noite, meus queridos. Quem está entrando aí? Graça e paz. Hoje nós temos uma live maravilhosa para podermos ministrar seu coração e vamos falar sobre empoderamento, empoderar pessoas. Então vamos aguardando aí as pessoas entrarem, não é mesmo? Deixa eu fixar aqui, tentar fixar. Olá, meus queridos! Vamos lá! Olá, pastora Zuleika, Máquila, Sandra, graça e paz, tudo bom? Uma bênção ter vocês aqui, uma honra. Deixa eu tentar aqui. Mônica tá entrando aí também, minha pastora Cleusa. Deixa eu fixar. Ok, consegui aqui fixar. Bom, a gente vai falar sobre empoderar pessoas, né? E essa palavrinha no nosso meio soa tão assim, meio que desagradável às vezes, né? Porque a gente associa ao empoderamento que o mundo traz, não é verdade? Então, nossa querida pastora Eliane já chegou aí e a gente já vai chamá-la, porque a gente não pode perder tempo, né? Então, deixa eu chamar aqui. Vamos aguardar. Pri, pastora Suelen. Oh, Jesus. Olá! Oi! A câmera virada aqui, ué. Eu tô aqui com suporte penando aqui. Essas Olá, minha adaptações, né? pastora. Paz, que bom estar aqui Graça e com paz. você. Uma Tá me ouvindo? bênção. Tô ouvindo direitinho, o pessoal tá ouvindo aí. Pode ir mandando aí um feedback aí também, se tá ouvindo, se o áudio tá legal, se tá conseguindo ver, né? Também. E hoje a gente vai falar sobre empoderar pessoas, né? Boa noite, Pastor Carlos. Todo mundo está entrando aí. A gente vai falar sobre como empoderar pessoas, entender melhor, né? Essa palavrinha que soa meio esquisita no nosso meio, né? Então, assim, antes de começar, não dá nem para ficar fazendo a apresentação, porque todo mundo que está entrando aqui já conhece a Pastora Eliane. Mas eu queria deixar aqui algo só para a gente começar, porque eu sempre comento nas lives, né, que a gente precisa chamar pessoas que têm autoridade para falar aquilo, né, um determinado assunto, né? E a pastora Eliane, é até esquisito chamar ela de pastora Eliane, mas ela tem autoridade nesse assunto, né, de empoderar pessoas, né? A pastora Eliane, ela me empodera há anos, né? Apesar de ser novinha, essa cutis aí, né, de pêssego, ela me empodera há anos, né? Então, assim, e ela tem me empoderado todos os dias, né? E a gente vai entender melhor essa questão toda na nossa vida, né? A pastora vai estar ministrando isso no nosso coração, mas eu quero também citar que ela também tem empoderado mulheres, né? Ela tem empoderado líderes, homens também, né? Através do ministério, né? Mulheres fazendo a diferença. Então, assim, eu estava até com a minha plaquinha aqui, botei em cima da cama, ia fazer assim a plaquinha do MFD, a propaganda. Mas ela tem empoderado pessoas, né? E nada melhor do que chamá-la para falar sobre esse tema. Eu passo a bola para ela também falar aí, dar aí a introdução, senão eu vou ficar falando muito. Eu quero agradecer, né? Estar aqui. Outro dia me perguntaram, né? Perguntaram, Pastora Eliane, é tua mãe, Tati? Né? Eu falei, gente, olha, ela me chama de mãe, mas ainda não tem idade para isso. Não, Mas é porque a gente tem um pouco de filhos por aí, né? Eu louvo a Deus pela tua vida também. Eu te admiro muito, uma pastora, né? Muito querida, na verdade, a Igreja Batista Jeruel aí em Teresópolis é privilegiada em ter uma pastora assim, empoderada, né? Uma pastora tão abençoada, tão amorosa. Eu sempre falo, a Tati tem um coração de mãe e eu louvo a Deus por a gente poder caminhar, estar caminhando esses anos juntos, né? E na verdade, eu aprendo muito contigo também, né?
porque o ministério é assim, né? Um empodera o outro, um promove o outro, um influencia o outro, e isso é maravilhoso. Então, eu quero agradecer o convite já, desde já, porque no final sempre nunca dá para agradecer, né? É sempre corrido. Então, deixo aqui Rápido, meu né? agradecimento, e eu louvo a Deus por pessoas que Deus tem colocado, tem passado pela nossa vida. Amém. É muito bom, né? Receber isso. E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Chamar de mãe, tá, gente? Ela não Pode é minha chamar. mãe, para quem não conhece, ela não é minha mãe. Realmente mandar no zap, eu até fiz um print e mandei para ela, brincando. Mas a pastora Eliane, ela tem filhos, né? Ela tinha filhos, todos estavam debaixo das asas dela, digamos assim, em São José do Vale do Rio Preto. E aí ela empoderou esses filhos e hoje, né, eles estão espalhados, né? Glória a Deus por isso. As águias voaram, né? A mãe águia voou para outro lugar também, né? Mas esse tema, Petrópolis, Teresópolis. mas eu achei muito interessante esse tema que você escolheu, Tati, porque quando a gente fala de empoderamento, né? Primeiro, antes de a gente entrar um pouquinho, eu queria falar o que que é empoderamento para quem está ouvindo aí, porque às vezes a gente tem uma dificuldade com a palavra. E em inglês é empowerment, que significa dar poder, atribuir poder. E quando a gente faz uma pesquisa no Google, por exemplo, na internet, significa promover alguém, você habilitar, dar poder a essa pessoa. E isso é muito bom, isso é muito positivo na nossa vida. Você empoderar pessoas, você atribuir valor, você promover os outros. O problema é que essa palavra, ela foi um pouco deturpada. Por causa do movimento feminista, a palavra empoderamento feminino ficou um pouco. As pessoas olham de maneira preconceituosa, virou um tabu essa palavra. Mas na verdade a palavra ela é boa. O que foi feito com ela é que houve uma distorção da palavra. Por causa desse movimento, essa luta da mulher por igualdade, por direitos, de querer se igualar ao homem, né? De querer ser independente. Então ficou um pouco manchada essa palavra, mas o empoderamento em si ele é muito bom. Só que a mídia, principalmente a mídia, né, ela veio e deturpou um pouco isso e colocou aqui para uma mulher ser empoderada, ser uma mulher de sucesso, ela precisa ser uma mulher independente, ela precisa ser uma mulher que não presta conta para ninguém, que não submete a homem nenhum. Porque ela é independente, então eu sou empoderada, ninguém faz regras para mim, eu faço minhas próprias regras. E a gente vê que esse pensamento, essa filosofia, ela é uma filosofia errada, porque ela é contrária, até antibíblica. Por quê? Ela olha a mulher, aquela mulher que a Bíblia diz que se submete ao homem, ela vê isso como sinal de fraqueza e de humilhação. E na verdade não é. Quando nós vemos esse princípio ou a profundidade da palavra empoderamento e nós vamos para a Bíblia, nós vemos o que a Bíblia fala de empoderamento. Então, é esse empoderamento que a gente quer falar. Não quer falar do empoderamento feminista, porque nós não somos feministas, nós somos femininas. É Isso diferente. aí. Deus nos criou femininas. E a gente não quer falar desse empoderamento que o mundo vê. A gente quer falar sobre o empoderamento na cultura do reino. A gente quer falar do empoderamento que vem do céu. E esse empoderamento é diferente, porque esse empoderamento, ele não fala de independência. Pelo contrário, esse empoderamento fala de dependência. Fala de depender de Deus. Quando eu dependo de Deus, quanto mais eu dependo de Deus, mais empoderada em Deus eu sou. Então Olha só. é tremendo isso. É esse tipo de empoderamento que a gente quer falar nessa noite, né? E o apóstolo Paulo, ele fala isso. Muito interessante, que ele diz, olha, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando nós entendemos isso, que esse empoderamento vem de Deus, que nós por nós mesmos nós não conseguimos, mas em Deus nós podemos todas as coisas, isso é maravilhoso. Então, deixa eu parar de falar também, né? Não, Deixa eu pode começar a falar. falar. Então, é esse Soa como empoderamento, né, música. que a gente quer falar um pouquinho. E engraçado, né, que o empoderamento feminino, ele traz para a nossa vida assim, né, traz para o mundo, né? A mulher, ela pode fazer tudo e não dar satisfação e explicação para ninguém. Enquanto na cultura do reino, nós sabemos que nós precisamos prestar conta, né? A gente sempre tem que prestar conta a alguém. Isso é muito interessante, né? Isso é lindo.
E isso é um dos princípios, né? Depois eu quero falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Você ter alguém para você prestar conta, alguém para estar junto com você, isso é muito importante. E engraçado, essa semana, ontem, eu ganhei uma caneca, acho que não vai dar para ver, não. Tá escrito na caneca assim: qual o seu poder, Rosinha? Aí na frente tem: eu sou mulher. Olha, o Porque poder. nós somos empoderadas por Deus. Deus nos fez isso. E não existe, eu acho que, um ser mais influenciador do que a mulher. A gente tem isso de influenciar, de empoderar, de quando a gente quer, né? Quando a gente quer. E tem um texto muito interessante que fala sobre isso, que eu amo esse texto, que está em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que fala sobre esse empoderamento. Efésios 3, 20, que diz que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. E esse texto ele é fantástico, porque ele fala desse empoderamento. Ele tem dois princípios extraordinários para a nossa vida. Primeiro, fala que o poder é de Deus, vem de Deus. Ele é a fonte. Ele é poderoso para fazer. Então, quando nós entendemos isso, que não existe nada, absolutamente nada que Deus não possa fazer, a Bíblia chama ele de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder. Isso é maravilhoso. E aí a segunda parte do versículo fala que o seu poder, que é esse poder, né? Poder de Deus que opera em nós. Então, eu acho maravilhoso esse versículo, porque diz que ele faz infinitamente mais que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ou seja, aquilo que Deus é, a essência de Deus, está dentro de nós, já está em nós. Então, tudo que a gente precisa para cumprir o nosso chamado, para cumprir o nosso propósito, para cumprir nossa missão, já está dentro de nós. O próprio Deus já nos empoderou, ele já colocou dentro de nós. Isso é, nossa, isso é fantástico. Isso é fantástico. Recebe aí, querido. Tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você, na sua vida. Isso é maravilhoso. Esse é o Então, verdadeiro empoderamento, né? exato. Então, assim, a pastora definiu, né, o empoderamento, né, deu a diferença do empoderamento, né, o feminismo, esse empoderamento do mundo, digamos assim, e o empoderamento à luz da Bíblia, né, que o próprio Deus nos empoderou, digamos assim, né, mãe? Isso é lindo demais. Então, eu queria te fazer uma pergunta aqui dentro desse empoderar, a gente discutir sobre quais as dificuldades das pessoas que elas têm de se verem como Deus vê. É assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a nossa identidade. A gente está falando de uma cultura do reino. Então eu tenho que entender quem eu sou em Deus, para eu conseguir ser uma pessoa empoderada, seja um homem ou uma mulher, né? Uma pessoa empoderada. Um homem empoderado, uma mulher empoderada, um líder empoderado. Eu preciso entender a minha identidade. E tem um texto que está em Romanos, no capítulo 8, que fala sobre isso. 8:17. Diz que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí é o princípio da gente entender que a nossa identidade no reino. Eu sou filha de Deus. Então, se eu sou filha, eu sou herdeira do Pai. O que é o herdeiro? O herdeiro, ele, por direito, ele herda tudo que é do Pai. Então a Bíblia diz que eu sou herdeiro. Então, tudo que é de Deus, tudo que Deus pode, tudo que Deus tem, eu posso também porque eu sou filha. Então nós precisamos entender isso. Muitas pessoas não conseguem se apropriar dessa verdade, que elas podem, coisas grandes em Deus, que elas podem romper, que elas podem ser pessoas de sucesso, que elas podem avançar, que elas podem conquistar, porque elas não entendem quem elas são em Deus. Elas não entendem a identidade delas em Deus, no reino. E quando eu estava pensando nisso, preparando essa live, né? Eu me lembrei de um personagem bíblico que está lá em 2 Samuel, que é Mefibosete. E ele, quem que era Mefibosete? Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. E a Bíblia diz que Saul, numa guerra, num combate contra os filisteus, os filhos, 3 filhos de Saul são mortos, e Saul também, Jonatas e Saul são mortos.
E essa notícia chega ao palácio. E a Bíblia diz que Mefibosete era pequenininho e a babá, então, com medo de que acontecesse alguma coisa com ele, pega aquela criança, pega Mefibosete e sai correndo, foge. E na fuga ela cai com Mefibosete e a Bíblia conta que ele cai, ele se machuca, ele fica aleijado de ambos os pés. E ele vai morar, então, numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento. Olha que interessante isso. E a Bíblia diz, então, que ele, sendo príncipe, ele vive como um plebeu. Ele mora ali, ele cresce como um plebeu, como uma pessoa comum. Só que depois de anos, Davi no trono, ele se lembra da aliança dele com Jonatas e fala, olha, existe alguém da casa de Saul, da linhagem de Jonatas, para que eu use de benevolência, né? A gente conhece a história. E então manda chamar Mefibosete. E quando ele vai para abençoar, para restituir a posição de Mefibosete, para dizer, olha, a partir de hoje você vai comer a minha mesa, a mesa real, porque você é nobre, você tem sangue real, você é da descendência real. Mefibosete, ele não se enxergava como príncipe. Ele não via quem ele era naquele momento ou a posição dele no reino, porque ele só conseguia olhar para as deficiências dele. Ele só conseguia olhar para a dificuldade dele naquele momento que ele era aleijado. E quando Davi fala isso, ele fala, quem sou eu para que o Senhor se preocupe comigo, para que o Senhor se preocupe como um cão morto? Olha só, a pessoa que não entende, ele era príncipe, ele era nobre, mas ele só se via como um cão morto. E muitas vezes, Tati, a gente é assim. Muitas vezes Deus fala tantas coisas pra gente. Deus promete tantas coisas para tantas pessoas que estão aqui ouvindo, né? Tenho certeza, promessas de Deus. Mas às vezes não acontece, não é por causa de Deus, não. Deus fez a promessa. Às vezes não acontece porque nós não nos apropriamos. Porque nós não entendemos que nós somos filhos de Deus. Que nós somos herdeiros. E que esse poder já está dentro de nós. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. A gente precisa entender a nossa identidade, saber quem nós somos em Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos isso porque a gente fica... a gente se auto-rejeita, né? É Mefibosete, ele se auto-rejeitava. E quantas vezes Deus fala com a gente, fala, quem eu? Não, para Tati. Tati é capaz, ela sabe cantar, ela sabe tocar violão, ela prega bem, ela fala, ela é capaz, ela é inteligente, mas eu não. Quem sou eu? Eu sou como um cão morto. Então nós precisamos parar de olhar para as nossas dificuldades, as nossas limitações e começar a olhar pela ótica de Deus, ver como Deus nos vê e entender que nele nós somos filhos e nele nós podemos todas as coisas. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é entender quem Deus é e quem nós somos em Deus, que nós somos filhos de Deus, a nossa identidade, a nossa posição no reino. Glória a Deus. E quando a gente não entende muito bem isso, né, mãe? Assim, a gente tá com a nossa identidade mal resolvida, digamos assim, né? A gente entra aí numa área que você citou aí, muito importante. A gente entra no ambiente da comparação. E a gente, às vezes, se compara, como você falou, né? Brincou, né? Tati canta, né? Brincando, né? Mas a gente se compara ao que o outro é e o que nós não somos. A gente nunca se compara na igualdade, digamos assim, né? A gente se compara sempre com a excelência do outro e com o que a gente tem de pior, né? E a gente acaba se frustrando, entrando nesse ambiente aí, gerando sequidão no nosso coração, né? Quando a gente não tem essa identidade bem definida, quando nós não nos sentimos empoderados em Deus, porque Jesus nos empoderou, né? A Bíblia diz lá em Lucas, né, que ele nos deu poder, né, para expulsar demônios, para curar enfermos. Então, assim, nós temos esse poder para fazer obras muito maiores do que Jesus fez aqui. E quando a gente não tem essa identidade definida, né, você fez essa colocação aí perfeita. A gente entra na comparação, na frustração, e a gente vai se diminuindo, né? Muitas pessoas se comparam por causa da baixa autoestima. Às vezes, a gente sempre fala isso, né?
a gente carrega muita coisa, a maioria dos nossos traumas, das nossas marcas, né? Das nossas fragilidades da nossa infância. Então, às vezes, veio de uma infância que ouviu tantas palavras ruins. Ah, você não pode, você não é capaz, você não consegue. Você faz, tudo que você faz dá errado. E o que acontece? Nossos pensamentos têm um grande poder sobre a nossa vida. Eles vão nos controlar. Provérbios fala, né? Que assim como imagina em sua alma, assim ele é. Se eu penso que eu posso todas as coisas em Deus, se eu penso que eu vou lutar, eu vou encontrar dificuldade no meio do caminho, mas eu vou sair vencedora, eu vou sair vencedora. Agora, se eu olho para mim como uma fracassada, se eu olho para mim como alguém que não pode, não consegue, é isso que vai acontecer. Então, assim, a baixa autoestima, às vezes, nos leva a fazer essas comparações. Ah, o outro consegue, o outro é capaz, né? Mas é porque, às vezes, são situações que nós trouxemos da infância. Então, nós precisamos peneirar os nossos pensamentos, tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? A gente sempre fala isso, né? Que aquilo que eu foco cresce na minha vida, aquilo que eu foco eu empodero. Se eu coloco meus olhos só nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, eu vou empoderar isso. Isso vai crescer na minha vida. Mas se olha para mim, ah, não, olha, realmente, eu tenho as dificuldades, mas a Bíblia diz que com Deus eu salto muralhas, com Deus eu posso todas as coisas, com Deus eu sou mais que vencedor, não só vencedor, né? Então eu vou conseguir. Então, assim, a nossa mentalidade, esse pessimismo, a forma como a gente se vê, a autoimagem negativa, né, que nós temos às vezes a nosso respeito, essa autoimagem, ela nos bloqueia, ou ela nos paralisa. E nos leva, às vezes, a fazer essas comparações. E outro dia eu estava falando sobre isso na mentoria, né? Com as pastoras. A comparação é algo horrível. Você ficar se comparando com o outro. Quando eu entendo qual o meu propósito, o meu chamado no reino, eu vou parar de me comparar. Eu vou saber o meu chamado, o meu propósito, isso vai trazer paz no meu coração. E aí eu vou caminhar para ele. Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar contra isso, né, para romper, porque são mentiras que o inimigo coloca na nossa mente. E a gente tem que desconstruir essas mentiras, né, que foram construídas ao longo da nossa infância, da nossa vida, para nos apropriarmos das verdades de Deus para nós. Nós fomos no Soso ano passado, né, mãe? Foi ano passado, 2019? Aí não tá lembrando, né? Foi. E o Soso, ele falava sobre isso, né? Eu lembrei isso me você marcou. falando aí. Uhum. Marcou também, porque ela falava assim: você precisa trocar as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus, né? E isso me marcou profundamente, essa questão, né? Porque a gente vai ouvindo, né, durante a nossa infância, conforme você disse, né? E é interessante porque o provérbio que você citou aí é exatamente isso. A pastora Sula estava lá com a gente também, no Souza. Interessante, porque a gente fala, né, até mesmo sobre o pecado, né? O pecado vem na nossa mente. A gente já tem que acabar com aquilo. Só que, por exemplo, né, agora indo pelo lado das nossas emoções, da nossa vida, da nossa infância e tudo mais, né? A gente vai colocando aquilo na nossa cabeça, se a gente não dominar aquilo, tirar aquilo, realmente aquilo que você falou vai para o nosso coração e gera emoções. E aí a gente começa a sentir. E se a gente não paralisar aquilo, as nossas emoções vão se transformar em ações, em atitudes. A câmera virou aí, mãe. Não sei, sozinha. Eu não fiz nada com o celular virou, sozinha. Recorre. Tá criando vida o negócio. Eu tô aqui com medo do meu suporte, porque ele tem vida aqui também. Mas né, do pensamento que gera emoção, que gera atitude. Então, assim, o pensamento, ele é muito poderoso, não é verdade? Tudo começa no nosso pensamento, né? Desce para o nosso coração e aí isso vai refletir nas minhas atitudes. Isso vai me empoderar, vai me colocar para frente, vai me motivar a lutar, a vencer, ou vai me travar. Então, eu acho muito fantástico isso, a gente trocar nessas mentiras pelas verdades de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, ninguém está isento de vir, às vezes, um pensamento de, né, algo da nossa infância, algo que nós ouvimos, de pessoas, ou até ouvir hoje mesmo, né, de alguma coisa, isso não vai dar certo, mas a gente tem que pegar e
acho que focalizar naquilo que a Bíblia diz, colocar, direcionar, redirecionar os nossos pensamentos para a Bíblia, né, para a palavra de Deus, que fala que nós somos filhos de Deus, da nossa identidade, e eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida. A pessoa que é uma pessoa de sucesso, que ela avança, que ela rompe em qualquer área, né, seja profissional, no casamento, ministerial, ela é uma pessoa que ela consegue controlar, né, as suas emoções, ela consegue se autodominar. Eu acho que isso é muito importante. Esse autocontrole é o domínio próprio, é o fruto do espírito, né? Então, é assim, isso é muito interessante. Agora, assim, deixa eu, dentro desse tema, mãe, que para a gente deixar claro aqui para todo mundo que está assistindo a gente, né, assistindo você ministrando aí, o próprio Deus, a gente sabe, né, como a gente falou, ele nos empoderou. Como Deus, então, ele nos enxerga? Ele nos enxerga, você falou que ele nos enxerga como filho, e o que mais como ele nos enxerga, para a gente poder ter essa noção de nos enxergar assim também. É uma coisa assim que a gente falando de empoderar pessoas, né? Algo fantástico de Deus, que Deus já nos vê completos. Deus já nos vê perfeitos. Deus já nos vê pronto. Nós estamos no processo. Mas a mente de Deus, a Eliane está lá na frente. Ela já está Ele no vê o quadro pintadinho, né? glorificado. Nós estamos juntando os quebra-cabeças ainda, né? É uma peça de cada vez. E tem hora que parece que o quebra-cabeça não encaixa, né? Essa peça não anda aqui. Mas para Deus, ele já vê tudo pronto, perfeito, sabe? E às vezes, nessa ansiedade nossa de a gente não conseguir ver, a gente acaba se atropelando nas nossas emoções. Mas Deus já vê lá na frente. Ele já vê uma pessoa dominada, ele já vê uma pessoa santificada, ele já vê uma pessoa apta, capaz. Então, tudo aquilo que Deus já falou pra gente na Bíblia, ele falou e tá falado. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele já falou, já prometeu sobre nossa vida. Ele já lançou uma palavra, ele já nos empoderou. Né, como você falou, né, que ele diz, olha, em meu nome, obras maiores, né, obras maiores que o próprio Jesus nós faríamos. Porque o Tremendo. poder dele já está dentro de nós. Então, basta a gente entender isso. Por isso que a gente precisa pedir, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. Então, abre os meus olhos espirituais. De vez em quando eu falo, Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa, né, ouvir o que o Senhor diz a meu respeito. Não o que o inimigo diz a meu respeito, não o que eu penso a meu respeito, mas o que o Senhor pensa de mim. E ele já nos vê pessoas plenas, pessoas glorificadas, pessoas vencedoras. Então isso é fantástico, né? E Jesus foi uma pessoa que empoderou muitas pessoas, né? Jesus, eu acho fantástico, Jesus homem, né? Quando Jesus esteve na Terra, que Jesus, ele sabia quem ele era em Deus, a posição dele no reino, e ele empoderou outras pessoas. Eu acho lindo de Jesus que ele não precisava de homem nenhum, mas ele separou 12 discípulos para fazer parte da equipe ministerial dele, e ele empoderou esses homens, ele promoveu esses homens, e isso é maravilhoso, isso é fantástico de Deus. Porque quando a gente entende quem nós somos em Deus, nós não vamos ter problema de empoderar outras pessoas. Não vamos. Né? Algo que eu sempre faço, né? Quando, Tati, eu mando, Tati, olha, tô muito orgulhosa de você, tô aqui na plateia, vai dar certo. E isso é muito bom, isso é muito produtivo no reino, né? Quando um empodera o outro, quando um incentiva o outro, quando um promove o outro. Eu faço isso com algumas filhas minhas, né? E tem pessoas que fazem na minha vida. Então, assim, Jesus fazia isso é maravilhoso, isso é lindo, né? A Mônica colocou isso é lindo demais. É verdade, é lindo, né? É mesmo. Mas eu acho que esse é um requisito, digamos assim, de que quando nós estamos saudáveis, né? Emocionalmente, espiritualmente, quando a gente vê, digamos assim, o outro brilhar, né? A gente vai usar essa palavra, né? E que aquilo não afeta o nosso coração, aquilo não entra, mas que aquilo gera uma alegria, né? Então, assim, toda live que eu acabo de fazer, a primeira a me mandar mensagem no WhatsApp é ela, minha mãe. Ó, foi maravilhoso. E o que precisa consertar também, ela vai me mandando, porque quem me ensinou a fazer live foi ela mesmo. Não é verdade? Então, assim,
elogiar, né? Hoje as pessoas estão com medo, né, mãe, de elogiar. Parece que assim, se eu elogiar, o outro vai crescer e vai tomar a minha posição, digamos assim, né? É, mulheres empoderadas empoderam outras, né? Vamos falar disso Por, também, né? sabe por quê? Porque você sabe a sua posição. Por isso que eu comecei falando de identidade. Quando eu sei a minha posição no reino, eu não vou me preocupar com o brilho do outro. Você falou de brilho, né? Tava falando na mentoria com as pastoras outro dia sobre isso. Se eu sei quem eu sou em Deus, o meu chamado, o meu propósito, a minha posição no reino, eu não vou me preocupar com a Tati brilhar. E algo interessante, que quando a gente fala disso, tem pessoas, né? Principalmente tô falando de mulher, porque o universo feminino às vezes tem mais disso que o homem, né? Um pouquinho mais Embora os homens, complexo. embora os homens sejam bem competitivos também. Mas às Sim. vezes a mulher tem muito isso, né? Ah, quero a roupa melhor, o cabelo mais bonito, né? A bolsa melhor, enfim, o talento que aparece mais. E a gente está falando sobre isso, eu estava lembrando do diamante. Algo interessante do diamante, que se você colocar um diamante perto do outro, a gente bem que queria, né, colocar um diamante perto do outro, mas não tá dando, principalmente na quarentena, né? Eu tô quase fazendo bodas de ouro, de ouro não, misericórdia, né? De prata. Daqui a pouco eu vou colocar um diamante aqui. Mas quando você coloca um diamante perto do outro, ele não ofusca o brilho do outro. Pelo contrário, ele reflete mais o brilho um do outro. Eles se Fica mais refletem. bonito ainda. Eles se refletem. Então, assim, o brilho da Tati não vai ofuscar o meu brilho. O meu brilho não vai ofuscar o brilho da Tati. O meu sucesso não vai atrapalhar o teu sucesso. Pelo contrário. Ai, os maridos já estão rindo aí. Em nome de Jesus, fala Os Deus, homens né? já começam, né? Aniversário de casamento chegando, fala Deus. Então, assim, Fala, eu não preciso me preocupar. Quando eu sei a minha posição no reino, eu não preciso me preocupar com o brilho do outro. O brilho do outro não vai diminuir o meu. Então, assim, uma pessoa empoderada, ela tem convicção disso. Ela empodera outras pessoas porque ela não se preocupa. Ela não fica insegura. Eu acho que o problema todo da pessoa que não consegue ver o brilho do outro, o sucesso do outro, se compara ou às vezes não promove ou não elogia, como a Tati falou, é porque é uma pessoa insegura. Quando a pessoa é insegura, ela se preocupa. Agora, quando ela é segura do lugar dela, da posição dela no reino, ela é uma pessoa bem resolvida, ela não se preocupa com isso, né? isso é maravilhoso. Até o próprio Jesus, né? Quando ele foi batizado, né? Ouviu a voz, né? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo depois ele foi enviado ao deserto, para Verdade. ser tentado. Mas ele sabia quem ele era. Ele era o filho amado, que gerava prazer no Pai. Então nós precisamos nos enxergar assim, né, mãe? A É gente verdade. precisa enxergar que ele vê o nosso coração, que nós somos a menina dos olhos dele, que ele nos chamou, né? João fala que não fomos nós que escolhemos, mas foi ele que nos escolheu. Então, assim, cada um tem o seu fruto para gerar, né? Cada um tem o seu fruto para produzir para ele. E juntos a gente produz uma grande, né, uma obra enorme para ele, como igreja, né, como líderes, né? E isso é tremendo, isso é fantástico. A questão de você se identificar, saber quem você é, para poder agora gerar, como a gente falava, né? Vida na vida, não é isso? Na vida. Vida na vida. Mãe, deixa eu te falar então. A gente falou sobre o identificar esse processo na nossa vida, né? Então, digamos assim, né? Eu já identifiquei, eu já sou uma pessoa curada, eu agora já enxergo em mim o poder de Deus, eu, digamos assim, entre aspas, domino isso. Então, sou uma pessoa empoderada por Deus. Agora, o próximo ponto, como eu posso empoderar outras pessoas? Existe algumas formas, né? Motivando, elogiando, mas eu acho que uma das formas assim que eu vejo mais nítido é através da influência, inspirando pessoas. Existem pessoas na minha vida que me influenciaram, né? Se eu cheguei até aqui, igual Isaac Newton disse certa vez, é porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Verdade. Pessoas que me impulsionaram, né? Foram intercessores, foram mentores, foram pessoas que falaram, você vai conseguir, olha, eu estou orando por você.
torce, sabe? Que torce por você. E isso é muito importante, né? Comentaram isso aqui que pessoa, às vezes, por insegurança, tem dificuldade de se alegrar com o outro, né? A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Às vezes nós choramos, mas o verdadeiro amigo, a verdadeira pessoa que você pode contar é aquela que se alegra com você. Então, assim, nós podemos empoderar através da influência. E quando a gente faz isso, isso é maravilhoso, porque às vezes você não precisa falar muito, mas você faz através das tuas atitudes, através das tuas palavras, né? Tati sempre fala, tô colada, tô coladinha, né? Tô atrás, eu falo com você, eu tô atrás. Colada. E isso é muito importante, né? Porque uma pessoa que ela é empoderada, ela leva as outras pessoas também a crescerem. Ela leva outras pessoas a crescerem. Então, assim, na minha vida eu tive pessoas que me levaram a crescer. Passou pela minha vida minha mãe, minha sogra, minha discipuladora pastora Ivone, que me discipulou muito tempo, meu esposo, que é aquele que mais me empodera, fala, vai, dá certo, tô contigo. Nós precisamos de pessoas assim ao nosso lado, né? E quando você é uma pessoa assim, você influencia e você inspira outras pessoas. E você não se preocupa com isso. Você não se preocupa com o sucesso do outro. Eu estou repetindo isso porque, às vezes, a maior dificuldade de você empoderar outro, você influenciar, é que você fica preocupado com o crescimento do outro. E quando a gente fala disso, né, saindo um pouquinho do teu assunto, mas quando a gente fala disso, eu me lembro de dois personagens que a Bíblia fala que é Saul, né, voltando Saul, e Davi. Foram dois reis de Israel. Mas quando a gente olha a postura de Saul e a gente olha a postura de Davi, foram dois reis muito diferentes. Quando Saul estava no trono, a Bíblia diz que Davi ele começa a crescer, começa a fazer batalhas e começa a ficar em evidência. Deus começa a promover, empoderar Davi. E o sucesso de Davi, o brilho de Davi, começa a incomodar demais Saul. E a Bíblia diz que por várias vezes Saul tenta matar Davi. Várias vezes ele tenta matar Davi. Tô olhando o relógio aqui, né? Porque a live, senão eu fico falando. Tá. Hoje eu peguei. Opa, deixa eu cair aqui. Hoje eu peguei. Saul se preocupa muito e por várias vezes ele tenta matar Davi, Davi tenta fugir. Só que quando a gente vê, quando Davi assume o trono, ele tem uma postura totalmente diferente. Davi foi uma pessoa que empoderou outras. Conta a história de Davi, fala dos 33 valentes de Davi, homens que ele promoveu. E algo fantástico, que ele fez questão de fazer menção do nome de cada um deles. Sabe por quê? Porque ele sabia a posição dele. Ele sabia quem ele era. E através da vida dele, ele influenciou, ele empoderou, ele promoveu outras pessoas. Então isso é maravilhoso, né? Quando a gente vê pessoas empoderadas, elas promovem outras pessoas, ela inspira outras pessoas e elas ajudam outras pessoas a passar pelas dificuldades. Uma pessoa que empodera outros, ela ajuda ela a passar por dificuldades, porque a gente pensa, de sucesso é não ter obstáculo. Isso não existe. A nossa caminhada, a nossa vida, a gente sempre vai ter dificuldades na caminhada, sempre vai ter obstáculo, mas uma pessoa que ela empodera outro, ela tá lá junto, olha, vai dar certo, você vai conseguir, eu tô com você, eu acredito em você, isso que Jesus fez com os discípulos, ele pegou homens que ninguém acreditava, homens comuns, e acreditou neles, empoderou eles. E isso é maravilhoso, né? E Deus, ele permite algumas dificuldades na nossa vida. Na verdade, são as oportunidades disfarçadas, né? As dificuldades são oportunidades disfarçadas para a gente crescer, ser empoderado e também empoderar outros. Então, assim, eu acho que é muito importante na nossa vida a gente ter aquela pessoa que é a mentora, que é a discipuladora, que é um tutor, alguém que ministra na sua vida. Alguém que fala na sua vida, olha, aqui tá certo, aqui tá errado, olha, vai por aqui, não vai por aqui. Então, isso faz toda a diferença, né? Na nossa vida, a gente tem essa pessoa que a gente, igual você falou no começo, que a gente presta conta, que a gente tá ali junto. Então, isso faz toda a diferença pra gente crescer e avançar. Posso contar aqui um caso em off aqui? Estava em off, agora eu vou botar. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para a igreja e aí eu mandei um áudio para você, né? Falando Jesus, a Jesus. Não, pode ficar tranquila, que o negócio é comigo, o problema foi comigo. E eu lembro que eu falei assim, eu falei alguma coisa sobre o discipulado e tal, e eu não tinha conseguido fazer um discipulado, e ele estava remarcando um discipulado.
E aí você me mandou um áudio. Falou, filha, aí você falou equilibrada, séria. Filha, você precisa ter mais seriedade no seu discipulado. E me mandou um áudio bem grande, muito equilibrada, mantendo ali né, a sabedoria. E eu lembro que eu estava indo para o culto semanal da igreja. E eu cheguei na igreja escutando aquele áudio e tal. Eu comecei, né? A cor desceu, assumiu a cor, né? E aí eu fiquei assustada, falei, meu Deus do céu, que assim, ela é muito amorosa, mas nos momentos certos, né, mãe? Você precisa nos lapidar, né? E assim, com muita autoridade, mas com muito equilíbrio, você me mandou aquele áudio. E eu lembro que eu cultuei ao Senhor até um pouco receosa, digamos assim. Falei, meu Deus do céu! E gerou assim algo no meu coração. Falei, meu Deus do céu, aquela, né, ansiedade. E aí o Espírito Santo, conforme o culto foi passando, foi ministrando e foi acalmando aquilo, né? Aquela ansiedade, aquela inquietação de querer depois realmente conversar e falar e botar, consertar, né? Digamos assim. E eu acalmei e o Espírito Santo falou assim: calma, você vai mandar um áudio depois para ela e você vai corrigir isso. Já deve ter uns 3 anos isso, não sei, mais ou menos. Acho que tem Mas mais. tem mais, né? Mas eu me lembro muito bem desse detalhe, porque primeiro que foi algo assim que marcou a minha vida, que eu falei, meu Deus, eu preciso levar a sério esse discipulado, porque não é só eu chegar e ligar e nos ver e ela ouvir o meu problema. Não, não é isso, é uma unção que existe por trás, né, mãe? É algo assim, de você. É tremendo. O discipulado é cura, o discipulado é vida, né? Então, assim, eu sou esse exemplo de discipulado, né? E eu tô passando isso para realmente fortalecer esse argumento, porque naquele dia eu falei: meu Deus, eu preciso me consertar. Eu preciso gerar esse compromisso. Porque depois eu parei e pensei também: como eu vou poder. A gente fala que é vida na vida, né? Ou morte na morte, digamos assim, né? Como eu vou poder falar com as minhas discípulas que elas precisam fazer o discipulado, né? E isso é É, poderoso, que você falou. foi falando, eu lembrei aqui, né? Então, o que que acontece? O discipulado trata na nossa vida. A intenção do discipulador, do líder, do mentor é o crescimento. O desejo do coração do pai é ver o filho crescer. E muitas vezes a gente vai ter que ter essa pessoa para falar: olha, você precisa de mais disciplina, você precisa de mais equilíbrio, você precisa falar mais ou falar menos, você precisa se socializar mais. Tem essas situações, né? Só que muitas vezes, tá, a gente não quer, a gente foge disso, porque a gente não quer que ninguém fale os nossos defeitos. Eu quero só alguém para eu alugar o ouvido, não quero alguém para tratar da minha vida. E durante o tempo que eu fui discipulada, eu cheguei já no primeiro discipulado, falei: olha, eu sou assim, assado, sou sanguínea. Olha, trabalha nessa vida, olha, a senhora tem liberdade, pastor Ivone, para trabalhar na minha vida. Eu quero ser moldada. Se a senhora vê alguma coisa que eu estou fazendo de errado, se a senhora tem liberdade para fazer, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou me empenhar para crescer. E isso faz toda a diferença. Se deixar ser trabalhado pelo Senhor. Porque às vezes a gente quer uma posição de poder, de empoderamento, mas a gente não quer o processo. E aí a gente tem que passar nesse processo do Senhor, de tirar aquilo que é ruim, né? O brilhante, para ele brilhar, o diamante, ele vem cheio de imperfeições, ele vem bruto. Mas ele não chega nessa joia que é. Até chegar nessa joia, ele é tirado ali a sujeira, o cascalho. Por pressão, né? né? Passa por pressão, ele passa por uma pressão até chegar, né? Depois de todo esse processo, chegar nesse diamante que a gente conhece hoje, e aí ele fica muito mais valioso. Então, acho que isso é importante, a gente ter alguém na nossa vida que a gente preste conta, que a gente procure, né, para estar nos ajudando também em muitos momentos de fraqueza, dificuldade, para nos levantar, para nos impulsionar. Muitas vezes vai ter que ser essa pessoa: olha, vai dar certo, você vai conseguir, eu tô aqui, eu vou orar por você, né, conta comigo. Então, assim, às vezes a gente precisa ter essa pessoa na nossa vida e também, em outros momentos, ser essa pessoa. Ser essa pessoa que vai empoderar outros, né? A gente está falando aqui sobre empoderar pessoas. Então, eu recebo esse empoderamento e eu passo ele adiante. Eu empodero pessoas, não fica só em mim, né?
O empoderado, ele sabe que ele não pode andar sozinho, né, mãe? O empoderado, ele tem essa, ele sabe que ele precisa ter essa visão, né? E eu estava vendo aqui, né, sobre a honra também, né? Meu esposo até lá em cima botou, né, que tem gente que usa a palavra para não honrar a pessoa, né? Porque a honra é só de Deus. Amém. A glória, Deus não divide com ninguém, né? A gente entende isso, mas a gente sabe também que um coração empoderado, ele honra, porque a Bíblia diz isso, né? Para nós honrarmos uns aos outros, né? Colocarmos o outro em posição de honra. E eu estava lembrando aqui que essa semana uma pessoa compartilhou comigo algo e ela disse o seguinte: eu vou fazer um jejum. E eu vou fazer um jejum de não falar mal dos outros. Esse é bom. Pega essa visão, né, gente? A gente pegar, Esse é né? bom e forte. Esse é forte. Então, assim, para a gente ver, né, a seriedade disso, né? Uma pessoa chegar e falar assim, não, eu preciso fazer um jejum, porque não porque eu fale muito mal dos outros, ela citou isso, mas porque tem muita gente que chega, parece que tem liberdade de chegar perto de mim e falar mal das pessoas. Então eu vou cortar isso para que as pessoas não vejam essa liberdade em mim para falar mal de A ou B. É E isso, pode falar, pode mãe. falar. Te interrompi, pode terminar, desculpa. Não, e isso é muito interessante, porque é lutar pela unidade. A Bíblia diz isso, né? Que nós precisamos lutar pela unidade, né? E Lá no isso nosso é processo, empoderar. no nosso processo de crescimento, a gente tem que selecionar muitas pessoas, Tati, à nossa volta. Com quem nós andamos, com quem nós compartilhamos nossos sonhos, com quem nós pedimos, para quem nós pedimos conselhos, porque as pessoas à nossa volta elas vão cooperar para o nosso sucesso ou não. Elas Uhum. vão nos ajudar a ser uma pessoa de sucesso ou uma pessoa de fracasso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda, né? Com quem a gente toma conselho, em quem a gente se inspira. Todo dia o pastor Josué Gonçalves estava falando, não vê live de quem não acrescenta nada na tua vida. Para que ver live de quem não acrescenta? Vê live que vai perder tempo, ver live. Eu não vejo o que não me edifica. Eu vou ver coisas que me edificam, que constroem na minha vida, que me colocam para cima, pessoas que me inspiram. Aquela pessoa não tem nada a ver com o meu chamado, com o meu ministério, com a minha vida. Eu vou perder tempo para quê? Então, assim, isso é muito importante, né? Eu ter pessoas à minha volta que vão cooperar com o meu crescimento. Com o meu crescimento. Então, assim, eu preciso ter essa pessoa e também eu preciso ser essa pessoa na vida de outras pessoas, né? E você está falando de fazer o melhor, né? Ah, porque a honra é para Deus. Sim, mas Deus, ele é um Deus de honra e um Deus de excelência. E eu ouvi uma frase que nunca mais eu esqueci, que a excelência, ela inspira as pessoas e honra os céus. É. A excelência inspira pessoas e honra os céus, porque Deus é um Deus de excelência. Então ele quer que a gente faça, dê o nosso melhor. Ele quer que a gente faça o nosso melhor. E é algo interessante quando a gente fala de empoderamento, de ter sucesso, de romper na nossa vida. Eu estava falando isso na mentoria do dia, que é como um pai que vai ver o jogo do filho, né? E ele fica lá, vai, faz gol, fica celebrando, celebra a vitória do filho. E Deus, da mesma forma, Deus ele se alegra com a nossa vitória. Deus ele não tem prazer na nossa dor, Deus não tem prazer no nosso fracasso, pelo contrário. Ele nos fez para vencermos, para ser pessoas empoderadas, mas com o propósito de empoderar outras. E existem tantas pessoas ao nosso redor que não conseguem se ver assim, que não conseguem se enxergar assim, por situações que passaram, né? E às vezes estão se sentindo para baixo, se sentem tão derrotados. E nós precisamos ser essa pessoa, ser essa resposta para essa geração, de levar essa pessoa a acreditar que ela é capaz de recomeçar, de reconstruir a vida, de avançar e conquistar lugares altos em Deus, né? Os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de mal. Meu Deus. Sônia botou assim, uau. A gente fica, uau. É, é poderoso demais, assim, é muita sabedoria, né? E eu percebo, né? Nós percebemos, né? Que a pastora Eliane, ela assim, ela tem essa unção de empoderar pessoas, né? Ela, desde o começo ali do ministério dela, ela lança pessoas, né? Empoderamento é isso. É você lançar pessoas para viver o seu propósito,
né? Você buscar isso. Então, assim, se você pensar aí, e falar assim, mas não tem ninguém que me empodere. Se você estiver assistindo aí, tiver passado esse pensamento, mas não tem ninguém. Comece por você. Comece forjando ali o teu caráter em Cristo e empoderando pessoas, porque isso vai surgir, né, mãe? Quando a gente empodera, surge automaticamente, naturalmente, surgem pessoas também na nossa vida, né, que nos empoderam. É verdade. Deus vai fazendo isso, né? Deus vai abrindo esses espaços na nossa vida, né? E o nosso foco tem que estar nisso, em ser quem Deus nos chamou para ser, cumprir o nosso propósito, estar focado na nossa missão, no nosso propósito, com humildade no coração, com um coração disposto, com um coração humilde. Quando a gente tem isso no nosso coração, Deus ele vai fazendo o quebra-cabeça se encaixar. E ele vai trazendo essas conexões. De uns anos para cá, Deus tem feito conexões na minha vida que eu só louvo ao Senhor. São mulheres, são pessoas que Deus tem colocado, que tem me inspirado, que tem me empoderado, porque eu entendo que isso está ligado ao propósito, Tati, ao nosso propósito. E a Bíblia diz que quando nós somos obedientes, as bênçãos nos acompanharão. Não preciso ficar desesperada, né? Para ter aquilo ali. Claro que eu tenho que me empenhar, eu tenho que me esforçar, tenho que dar o meu melhor, o excelente, né? Mas eu tenho que entender o meu lugar em Deus, quem eu sou em Deus, aproveitar as oportunidades que Deus me dá para crescer e também fazer quem está à minha volta crescer. Uma característica minha de Clóvis, né? Como a Tati falou, a gente gosta muito de trabalhar em equipe. E a gente gosta de lançar a nossa equipe. A gente não gosta de ficar. E eu sei que nossos discípulos tem pessoas mais inteligentes, melhores que a gente. O que eu faço? Eu vou lá. Olha, me ensina isso aqui. Tati, como é que faz isso? Camila, como é que faz isso? Sula, como é que faz isso? Ju, como é que faz? Eu não tenho dificuldade disso. Porque um aprende com o outro, um ajuda o outro, entende? E isso é maravilhoso, porque quando você sabe a sua posição, você é seguro disso e você faz isso com maior naturalidade. Então, assim, eu louvo a Deus porque Deus tem colocado ao nosso lado, né, pessoas que a gente tem podido caminhar, como você, pastor Elivelto, né, que são nossos filhos há alguns anos. Alguns, eu falei que logo já estamos ficando velhos. Alguns anos, bastante tempo, né? Bastante tempo, desde a adolescência, né, Tati? E a gente tem caminhado junto, isso é maravilhoso. Desde que eu comecei a namorar, Erivelto. Jesus! Então, deixa quieto. Então, assim, por isso, é isso que faz com que torne ela nossa mentora e nossa inspiração. Não só nossa, mas de todo mundo que conhece ela, Tem né? uma frase, tem uma frase que diz que sozinho eu posso ir mais rápido, mas junto eu vou muito mais longe. E isso, Aleluia. e isso eu guardo no meu coração. A gente vai mais rápido sozinho, de fato, mas junto a gente chega muito mais longe, né? Perfeito. E eu me lembro, né? Não sou venha nada, Gia. Gisele. Eu lembro que em 2011, gente, ó, a gente acabou assumindo a igreja aqui, em Teresópolis. E eu sabia que eu tinha um chamado, né? Eliane sempre falou isso na minha vida, sempre ministrou isso, sempre orou por isso, né, mãe? Sempre alinhou. E eu lembro que ela me chamava de que eu era o João dela. Não sei se tu lembra disso. Fazer Lembro. aquela roda de discípulos, Tati é meu João. E eu lembro que em 2011, a gente já aqui em Teresópolis, né, acabou da gente calhar de assumir a igreja. E na minha visão, eu sabia que isso ia acontecer, esse chamado, mas eu não sabia que ia acontecer assim, não tão rápido, mas assim, da maneira que foi. Rápido também. E a primeira pessoa a falar comigo assim, você consegue, foi a pastora Eliane. Foi quem colocou como se fosse um remédio no meu coração, né? Aquele coração ali ansioso, e injetou o remédio. Falei, epa, você consegue. Além do meu esposo também, né? Porque a pastora Eliane falou que o pastor Clóvis é um dos que promovem ela, e é verdade, paizão é uma bênção. E o meu esposo também me promove muito, sempre faz as lives sim, faz isso, faz aquilo, ele sempre tá ali me promovendo. Mas eu lembro que uma das frases que mais me marcou antes disso foi isso, foi, olha, se Deus permitiu, entra no seminário, vai em frente porque você consegue.
E uma das coisas também que você falou junto foi o seguinte, talvez você não lembre, porque foi tanta Nem coisa, lembro, né? não lembro. Você falou assim, você consegue e eu estou junto contigo. Eu falei, opa, então tá bom. Então eu vou. E Passa isso é uma maravilhoso. segurança, né? Saber que tem alguém junto, né? Saber que a gente pode contar com alguém, que a gente não tá sozinho na caminhada. Isso faz toda a diferença, né? Foi uma das minhas primeiras experiências de empoderamento, digamos assim, dentro do ministério, né? Já assim, para pastorear, né? Você sempre me empoderou na vida de discípulo, a gente lá no Louvor, lá em Morelli, né? Mas aqui em Teresópolis, já vivendo, já prestes a viver, a estar à frente da igreja, você usou essa frase. Falou assim: você vai conseguir, entra no seminário. É Tem porque tem que se sempre, né? qualificar também, né? É porque Tem a gente sempre pensa. isso, né, mãe? É porque às vezes a pessoa fala assim, ai, meu sonho é morar fora do país. Não sabe falar inglês. Já entra numa aula de inglês, Pelo né? amor, não faz. Eu É vou. igual Deus fala, né? Esforça-te, né? Tem de bom. É, porque a gente pensa, ah, eu quero ser uma pessoa empoderada, eu quero fazer, eu quero acontecer. E não faz nada. Né? Então, assim, eu tenho que me qualificar, eu tenho que me preparar para aquilo. Né? Deus ele vai fazer, mas tem coisas que depende de mim. Né? Depende de nós fazermos. Então, isso é importante também, a gente se preparar, se equipar com as ferramentas, né, certas. Exatamente, isso é perfeito. A gente só tem alguns minutinhos aqui, né, mãe? Infelizmente, falar sobre esse tema. E tinha outras coisas aqui para poder citar, mas a gente deixa É, para o passa próximo, rápido. né? Então, eu vou passar a bola para ela fazer o fechamento. Dá tempo até de agradecer também. Eu quero agradecer, né, por esse carinho e eu aprendo muito com a Tati, aprendo muito contigo. É, sempre muito amorosa. A Tati é uma guerreira. Eu falo sempre, pastoreou com duas crianças pequenas numa cidade, sem mãe, sem sogra perto, sem ninguém, sozinha, é um desafio muito grande. E é uma pessoa que tem um coração, como a Bíblia diz, que é o coração do bom pastor, né? Que dá a vida mesmo. Teve momentos que eu falei, Tati, desacelera. Você tem duas crianças pequenas, mas o amor faz isso com a gente. A gente, né, se doa. Então, assim, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu sou muito honrada e privilegiada de ter tantas pessoas na minha vida que têm acrescentado, né? São pessoas que realmente a gente não tem só um relacionamento de discipulado, mas de amizade, né? De se falar quase todo dia, né? Se preocupar, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. E isso é muito importante. Então eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigada por essa live, pelo convite. Obrigada pela caminhada, né? E eu acho mais maravilhoso a minha sogra que tá aqui, ó, que está sempre me empoderando, vai, né, minha discipuladora. É, ter alguém junto com você que acredita em você, que te ama apesar das suas falhas. Então, isso eu acho isso maravilhoso. A gente saber que a gente é falho e ter outro que nos ama, apesar, né? Apesar disso. Então, você que está ouvindo essa live, entenda a sua identidade em Deus, saiba quem você é em Deus, que nele você pode todas as coisas. Existem coisas que estão travadas, não porque Deus não te ama, não porque Deus não tem o melhor para você, mas você precisa tomar uma posição, se reposicionar, né, no reino de Deus, e entender quem você é em Deus e quem você pode ser em Deus, né? E as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Deus abençoe vocês, muito obrigada por nos acompanhar e estar sempre conosco, acreditando em nós, né? E estar sempre nos acompanhando nas lives. Cada um de vocês aí, meu grande beijo. Amo vocês. Obrigada por tudo. Queridos, eu também quero agradecer, minha mãezona. Está sempre disposta e disponível a nos atender. E nada melhor realmente dela fazer essa live, falar sobre isso. Já falei 3 vezes aqui, vou falar a quarta, que ela tem autoridade para falar isso. E empoderar pessoas, isso está na vida dela, está no DNA dos dois. Isso, eu quero agradecê-la. Quero agradecer você também, querido, que ficou com a gente aí até agora. A gente pede a Deus que o empoderamento, o poder do Senhor venha sobre a sua vida, restaure a tua identidade, que você entenda quem você é em Deus, para viver o teu chamado e gerar sucessores, né? Para que essa obra continue e que você e eu sejamos assim degraus também, né, mãe? Para outras pessoas subirem, porque isso é evangelho, isso é cristianismo. Então que a gente possa entender essa definição de empoderamento e saber que o próprio Deus nos chamou para isso. Ele nos empoderou
E ele também pediu, né, deu essa ordenança, vá e faça discípulos, né? Então que a gente continue aí nessa empreitada, uns ajudando os outros, né? Como Eliane sempre está me ajudando, é uma benção. E a gente está junto, né, querido? A gente não deu tempo de ler todos os comentários, né, mãe? Mas nós estamos juntos no nome de Jesus. Nós temos aí só 27 segundos. Pode falar aí, mãe. Beijo no coração, seja uma pessoa empoderada e seja uma pessoa que empodera outras pessoas também. Amém. Queridos, um grande beijo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus e que Deus te abençoe para você viver o teu chamado em nome de Jesus. Beijo grande. Beijo.